Olá e boas-vindas a mais uma das nossas explorações. E olha, hoje nós temos uma missão absolutamente fascinante pela frente. Fascinante e eu diria que muito, muito colorido. Olá, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um roteiro clássico de laboratório de química. O material que a gente trouxe hoje detalha o famoso teste da chama e o uso do bico de Bunsen. É um clássico absoluto. Todo estudante de química passa por isso. Passa mesmo. E a nossa grande missão nesta análise é entender exatamente como a luz, a energia e o fogo nos ajudam a identificar os blocos construtores do nosso mundo. Exato. É só a gente imaginar aquelas noites festivas, sabe? Olhando para o céu e vendo fogos de artifício brilhantes explodindo em verde, vermelho, azul. Ou até mesmo observar as cores dançantes de uma fogueira de acampamento. Parece mágica pura, né? Parece um truque visual belíssimo, mas a verdade é que isso é física quântica em ação, acontecendo ali, bem diante dos nossos olhos. Essa é uma excelente forma de enquadrar o nosso tema de hoje. E o tom deste nosso estudo aprofundado precisa ir muito além da superfície. Com certeza. Não é só colocar fogo num pozinho branco. De jeito nenhum. Quando a gente analisa este roteiro de laboratório com seus tubos de ensaio, alças metálicas e soluções salinas, a gente não está lidando apenas com um manual de instruções para uma aula prática. É algo bem maior. Muito maior. Nós estamos, na verdade, olhando para uma ponte estrutural incrível, uma ponte que conecta o mundo macroscópico, que é aquilo que a gente vê e toca no nosso dia a dia, e o mundo quântico dos átomos. O que é meio surreal de pensar. De Bohr. É literalmente a teoria ganhando cor e forma na bancada do laboratório. Permitindo que a gente enxergue o invisível. Perfeitamente dito. Enxergar o invisível. Então vamos desempacotar isso? Porque a teoria atômica de Bohr é o coração de tudo que vai acontecer quando a gente acender o fogo mais tarde. Sem ela, as cores não fazem sentido. Pois é. O conceito de energias quantizadas é algo que, vamos admitir, costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Como é que a gente pode visualizar essa ideia na prática antes de ir lá e colocar fogo nas coisas? A melhor analogia para compreender a quantização da energia é pensar numa escada comum. Uma escada de degraus. Ok, uma escada. No modelo de Bohr, os elétrons que orbitam o núcleo de um átomo não podem simplesmente ficar flutuando em qualquer lugar, ocupando valores aleatórios de espaço ou de energia. Eles não têm essa liberdade toda. Não tem. Eles são obrigados a ocupar níveis energéticos muito bem definidos, exatamente como os degraus dessa nossa escada. Entendi. Então um elétron pode estar no degrau 1? Ou pode estar no degrau 2, ou no 3, mas ele nunca, em hipótese alguma, pode parar no espaço vazio entre os degraus. É impossível. Ficar com o pé no ar não rola. Não rola. E essa restrição fundamental é o que a química chama de energia quantizada. Tá. E o grande desafio no laboratório é justamente interagir com esses degraus, certo? Porque como a gente faz para que um elétron decida subir ou descer essa escada invisível? Aí é que entra a energia. O que é fascinante aqui é a dinâmica da absorção de energia. O calor do fogo... Isso. Quando um elétron recebe uma quantidade muito específica de energia externa, que neste nosso caso prático será fornecida pelo calor extremo da chama do bico de Bunsen, ele absorve esse calor. E aí, ele dá um salto para o nível mais alto. Ele pula para um degrau superior na analogia da escada. Exatamente. A química chama isso de estado de excitação. O elétron fica excitado. Só que tem um detalhe crucial aí. Qual? Esse novo estado é metastável. Ou seja, ele não tem estabilidade nenhuma a longo prazo. É um estado totalmente temporário. Precisamente. É um estado incrivelmente breve, de curtíssima duração mesmo. A natureza, como um todo, prefere sempre o menor estado de energia possível. A famosa preguiça universal. É um bom jeito de ver a coisa. Então, o elétron não gosta de ficar lá em cima nos degraus mais altos, cheio de energia. Ele retorna quase imediatamente ao seu estado original. Que é o estado fundamental. Isso, o estado fundamental. E é exatamente aí, nesse retorno, que a física quântica entrega o seu grande show. Porque a energia não pode simplesmente sumir, né? A lei da conservação da energia não permite. Ao fazer esse caminho de volta, ao descer o degrau, o elétron precisa obrigatoriamente se livrar de toda aquela energia extra que ele tinha absorvido do fogo.
E ele faz isso liberando essa energia na forma de luz, de radiação. Radiação que viaja pelo espectro eletromagnético. Exato. É nesse exato milissegundo que o calor absorvido vira luz visível. É incrível. Sabe, nós costumamos pensar em luz apenas como aquilo que ilumina a sala de estar de casa. A luz da lâmpada. Mas é sempre bom lembrar para quem nos ouve que a luz visível é uma fatia absurdamente minúscula de um universo inteiro de radiação. O tamanho desse espectro eletromagnético que a física mapeou é impressionante. Sem dúvida alguma. A jornada da radiação ao longo do espectro é uma das coisas mais belas da ciência. Vamos passar por ele rapidinho. Se a gente começar lá embaixo, nas frequências extremamente baixas, a gente encontra ondas gigantescas. Ondas do tamanho de prédios ou cidades. E logo depois dessas frequências muito baixas, nós entramos nas ondas de rádio. E aí estamos falando de ondas longas, ondas curtas, ondas médias. Que é a mesma radiação que transmite o sinal de rádio VHF e UHF. Isso, e que também é amplamente usada nos sistemas de radar na aviação. E conforme a energia dessa radiação vai subindo e o comprimento da onda vai encurtando, a gente entra na faixa das micro-ondas, que, claro, é a mesmíssima tecnologia que a gente tem na cozinha para esquentar o almoço. E a energia continua subindo. Logo em seguida vem o infravermelho. Que é muito louco, porque a gente não enxerga o infravermelho com os olhos. Não enxergamos. Mas a gente sente ele na pele como calor. É a radiação térmica. Perfeito. E só depois de passar por tudo isso, rádio, micro-ondas, infravermelho, é que finalmente chegamos àquela estreita faixa que a biologia humana consegue captar. A nossa janela para o mundo. Exato. É o que chamamos de luz visível. O olho humano é um instrumento maravilhoso, muito sofisticado, mas ele é muito limitado. Muito limitado. Ele enxerga apenas comprimentos de onda que vão ali aproximadamente de 400 nanômetros, lá na extremidade do violeta, até uns 750 nanômetros na extremidade do vermelho. É uma janela muito restrita mesmo. Tudo que a gente vê da química no laboratório, todas as cores das chamas que vamos discutir hoje, elas acontecem espremidas nessa janelinha apertada entre 400 e 750 nanômetros. É o nosso limite de percepção natural. E a energia no espectro não para por aí. Depois do visível, se a gente continuar subindo essa escada de energia, a gente entra no ultravioleta. Que já começa a ficar perigoso para nós. E é interessante notar que o roteiro menciona o ultravioleta subdividido naquelas faixas que a gente costuma ler nos frascos de protetor solar. O UVA, o UVB e o temido UVC. Exatamente. Depois disso vem os raios-X, que usamos direto na medicina para ver ossos. Depois os raios gama, que são altamente radioativos. E, por fim, os raios cósmicos. Com frequências altíssimas e energias verdadeiramente devastadoras. Então, quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, é impressionante pensar que quando a gente vê a chama mudar de cor no laboratório, estamos apenas captando uma emissão muito específica de energia, que, por uma feliz coincidência da nossa evolução, caiu na exata frequência da luz que os nossos olhos processam. Precisa ser prático também. Para forçar o elétron a dar esse salto quântico e emitir essa luz que a gente consegue ver, o experimento exige uma ferramenta muito específica. Porque não dá para usar um isqueiro comum. Nem pensar. Ou um fósforo de madeira. A chama de um fósforo, por exemplo, é cheia de impurezas e fuligem. A madeira queimando gera muitos compostos orgânicos. O que com certeza mascararia qualquer resultado sutil de cor. Totalmente. A cor do próprio fósforo queimando esconderia o salto quântico do elétron. É aqui que entra o grande protagonista da bancada, o bico de Bunsen. E o que a gente precisa entender, principalmente para quem não está tão familiarizado com a rotina de um laboratório, é que o bico de Bunsen não é um gerador de um fogo qualquer. É um instrumento de precisão, não é? Sim, um instrumento científico de alta precisão. Ele foi inventado no século XVIII justamente para resolver esse problema, para fornecer uma chama muito quente, muito limpa e que por si só não emitisse luz própria quase nenhuma. E na prática, domar esse fogo é o primeiro passo crucial para a transição da teoria para a bancada. A chama apropriada para o experimento não pode ser um incêndio descontrolado. Tem que ter técnica. Tem. O material que nós estamos analisando detalha a anatomia da chama do bico de Bunsen de forma muito clara.
Não é apenas uma labareda laranja e crêmula. Uma chama bem regulada, que costuma ter ali entre 5 e 8 centímetros de altura, possui zonas bem distintas. A chama é estruturada. Sim, na base dela, bem perto do bico metálico, a gente tem a zona neutra. Ela tem uma cor azul bem clarinha e é onde se encontram os gases frios que ainda não entraram em combustão. O gás está saindo ali cru, por assim dizer. E a dinâmica muda rapidamente conforme a gente sobe o olhar por essa chama. O que vem depois? Logo acima dessa zona neutra, a gente encontra a zona redutora. Esta é a região mais luminosa de uma chama comum. É onde ocorre a combustão incompleta dos gases. E por que incompleta? Porque o oxigênio ali no meio ainda não é suficiente para queimar todo o combustível de uma vez só. Entendi. Mas a região que realmente importa para o nosso experimento do teste da chama, a parte mais externa de todas, a casca dessa chama, é a zona oxidante. Que é aquela chama azulada, quase transparente, não é? Essa mesma. Ela apresenta uma cor violeta pálido, que é quase invisível a olho nu sobre as luzes fortes de um laboratório. É nessa zona externa que os gases sofrem a combustão completa. O oxigênio ali ao redor é abundante. E é importante destacar também a localização do ponto mais quente dessa chama, porque ele não fica no topo da labareda, lá na pontinha de cima, como muita gente imagina. Isso é um erro muito comum. O documento pontua que o ponto de maior temperatura fica bem no topo da zona neutra, logo na transição, antes de entrar na zona redutora. Exato. É ali, naquela pequena ponta azul interna, que a transferência de energia térmica para o nosso sal será a máxima possível. É lá que o elétron vai ganhar o maior impulso para saltar o degrau. E chegar nessa chama perfeita, nessa regulagem fina, exige prática. O operador do bico de Bunsen tem que fazer um diagnóstico visual constante do equipamento. Ele tem que ler o fogo. Ler o fogo. Por exemplo, se a chama estiver amarela, parecendo a chama de uma vela ou de uma lamparina antiga, isso é um sinal claro de que tem um problema. Um problema de mistura. Sim, uma chama amarela significa que há pouco oxigênio na mistura gasosa. Está ocorrendo muita combustão incompleta, o que gera aquela fuligem indesejada e, pior ainda, não atinge a temperatura necessária para o salto quântico. E como o operador resolve isso na hora? Ele precisa ajustar o anel controlador da entrada de ar, que fica na base do bico de Bunsen. Quando ele vai abrindo essa entrada de ar, permitindo que mais oxigênio se misture ao gás antes da queima, a chama vai imediatamente perdendo aquele amarelo. Ela vai ficando azul, até revelar aqueles cones internos que a gente acabou de descrever. Fica até com um som diferente. Fica. Se abrir o ar demais, parece até o barulho de um maçarico industrial ou de um fogão a gás muito forte. E essa manipulação mecânica do gás e do ar levanta uma questão importantíssima sobre segurança e protocolo de laboratório. Porque acender é uma coisa, mas apagar o bico de Bunsen requer uma ordem de operações bem rigorosa. Não é só dar um sopro na chama e ir embora para casa. Longe disso. Existe um procedimento metódico para evitar acidentes que podem ser francamente catastróficos. O documento é bem rígido quanto a isso. O protocolo instrui a fechar primeiro a entrada de ar, aquele mesmo anel na base. Com isso, a chama vai voltar a ficar amarela e mais branda, silenciosa. Só depois disso, fecha-se o registro da válvula da canalização principal, cortando o suprimento de gás que vem direto da parede. Tem que seguir a ordem. Tem. E apenas quando a chama apagar completamente, depois que o gás do cano queimar, é que se deve fechar a pequena válvula de controle do próprio bico de Bunsen. E para quem está de fora, isso parece um certo preciosismo. Mas tem um motivo vital por trás dessa ordem, não é? Absolutamente vital. O grande objetivo dessa sequência metodológica é prevenir o acúmulo de gases não queimados no ambiente fechado do laboratório. Que é um risco enorme. Nós estamos falando de gases combustíveis pesados como o butano, o propano ou o metano. Qualquer pessoa que já sentiu cheiro de gás de cozinha vazando em casa sabe o perigo. O acúmulo de qualquer um desses gases num ambiente confinado, combinado com uma simples faísca estática de uma blusa de lã ou até o acionamento de um interruptor de luz na parede, resulta numa explosão devastadora. Uma tragédia. O que nos traz, de forma bem direta, para a realidade de estar fisicamente dentro de um laboratório de química.
Porque a química é maravilhosa, é reveladora, mas ela exige um respeito constante. O tempo todo. Nós estamos lidando com um fogo que, na sua melhor regulagem, como a gente falou, é quase invisível. E, além do fogo, lidamos com produtos químicos extremamente potentes. É um ambiente inóspito. Muito. E falando em proteção, quem nunca passou um calor danado no verão, na aula prática, vestindo aquele jaleco de manga comprida abotoado até o pescoço? É um clássico do estudante de ciências. É. Mas a verdade é que quando a gente lida com ácidos fortes e chamas abertas, a gente agradece por cada botão fechado daquele jaleco. E por cada centímetro de tecido. Sem dúvida. O roteiro é taxativo. É essencial utilizar sempre os óculos de segurança para proteger os olhos de qualquer respingo, usar calça comprida, o jaleco com manga comprida e o calçado totalmente fechado. Não existe espaço para sandálias ou improvisos quando a nossa integridade física está em jogo. Uma gota de ácido no pé não é brincadeira. Não mesmo. E a segurança em laboratório não admite atalhos. Nunca. Essa cautela corporal se estende profundamente à análise crítica dos reagentes que serão utilizados no próprio experimento. Tem que conhecer o inimigo, entre aspas. Isso. Levanta uma questão importante do material. Antes de abrir qualquer frasco, o protocolo exige a consulta FISPELQ. A famosa Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico. Essa mesma. A FISPELQ é como se fosse a bula detalhada, a identidade criminal daquela substância. Ela orienta sobre os riscos à saúde, as formas seguras de manuseio com luvas ou capela, o armazenamento correto e, muito importante, como fazer o descarte no final da aula sem prejudicar o meio ambiente. Não dá para jogar tudo no ralo da pia. De jeito nenhum. E por que a FISPEC é tão vital? Porque na bancada de química, as aparências enganam demais. Substâncias que parecem idênticas, tipo 2 potinhos lado a lado com um pó branco e cristalino, podem ter perfis de risco drasticamente diferentes. Com certeza. O material da nossa análise lista os riscos de cada substância de forma bem detalhada e o contraste que a gente vê na lista é enorme. Dá um exemplo para a nossa audiência? Claro. Por exemplo, para limpar os instrumentos durante o teste, nós vamos usar uma solução de ácido clorídrico, o famoso HCl. O ácido do estômago. Ele mesmo. Só que aqui ele está numa concentração bastante forte, de 6,0 mol por litro. A FISPEC desse ácido alerta imediatamente que ele é severamente corrosivo, provoca queimaduras graves na pele e que os vapores que saem do frasco são altamente irritantes para as vias respiratórias. É um reagente que exige manipulação rápida e, de preferência, debaixo da capela de exaustão ligada. Tem que ter muito cuidado. Por outro lado, o experimento utiliza vários sais metálicos para colorir o fogo, e alguns deles são incrivelmente inofensivos. Temos o cloreto de sódio, que é o NaCl, o nosso bom e velho sal de cozinha. Que a gente põe na comida. Isso. Temos também o cloreto de potássio, o KCl, e o cloreto de cálcio, o CaCl2. Para esses 3 cloretos específicos, o documento é muito claro. São produtos não perigosos para o manuseio rotineiro. A gente pode pegar o frasco sem aquele pânico. Exato. Mas aí é que está a pegadinha da química. O perigo surge justamente quando a gente assume que, por ter um nome parecido, todo cloreto é inofensivo. A situação muda completamente de figura quando olhamos para os outros compostos da mesma lista do roteiro. Os outros cloretos, isso. O cloreto de bário, por exemplo, o BaCl2, ele é classificado formalmente como nocivo se inalado e altamente tóxico por ingestão. Um pó branco igual a sal de cozinha, mas venenoso. O cloreto de estrôncio, o SrCl2, também é estritamente nocivo se for ingerido de alguma forma acidental. É uma diferença brutal de risco. É uma variação gritante de toxicidade entre compostos que pertencem à mesma família química dos cloretos e que, visualmente, são apenas pós brancos num vidro transparente. Isso demonstra perfeitamente por que a leitura prévia da FISPEQ e o uso rigoroso do equipamento de proteção individual não são apenas burocracias acadêmicas chatas, são necessidades vitais para que o experimento termine bem. E, olha,
depois de toda essa tensão de segurança, aqui é que a coisa fica realmente interessante. A recompensa do trabalho. Isso, depois de toda essa preparação teórica pesada e das medidas de segurança estabelecidas, nós chegamos ao clímax do nosso roteiro, o teste da chama em ação. A hora da verdade. A hora do show de luzes. O procedimento prático para realizar o teste é incrivelmente meticuloso. É quase como, sei lá, um ritual de purificação que precisa acontecer antes que a gente possa fazer qualquer observação válida da cor. A limpeza é fundamental. Sim, e a ferramenta principal não é uma colherzinha para pegar o sal e jogar no fogo. É um bastão de vidro longo que tem fixado na ponta um fio metálico. E esse fio forma uma pequena argola, um loop, na extremidade. E não pode ser qualquer arame que a gente acha na gaveta. Não, de forma alguma. O protocolo especifica claramente que esse fio deve ser feito de platina pura ou de uma liga de níquel-cromo. E essa escolha da platina ou do níquel-cromo tem uma razão técnica fantástica por trás. Não é só por ostentação do laboratório. Tem um motivo prático. Tem. Esses metais específicos não oxidam facilmente com o calor. E mais importante de tudo, eles não emitem nenhuma cor de chama obstrutiva nas altas temperaturas alcançadas pelo bico de Bunsen. Eles ficam caladinhos lá no fogo. Exatamente. Se o fio estiver bem limpo, a chama continua com sua cor natural azulada, quase invisível. Isso garante que qualquer emissão de cor brilhante que a gente venha a observar virá única e exclusivamente dos elétrons do sal que estamos testando, e não do instrumento metálico que estamos usando para segurá-lo. Isola a variável. Isola perfeitamente a variável. E o processo de limpeza dessa argola de platina é uma aula de rigor científico por si só. Não é só passar um pano. Quem está conduzindo o experimento precisa preparar 2 tubos de ensaio separados, ambos contendo aquele ácido clorídrico corrosivo a 6,0 mol por litro que a gente acabou de mencionar. O ácido entra como o grande faxineiro. O faxineiro pesado. A argola do fio é mergulhada no primeiro tubo de ácido para dissolver grosseiramente as impurezas que ficaram. E logo em seguida, ainda úmida, levada diretamente à zona oxidante da chama do bico de Bunsen. A parte mais quente e limpa do fungo. Isso. E se a labareda, nesse momento, mudar de cor exibindo um tom amarelado ou alaranjado, significa que a argola ainda está suja. Está contaminada com resíduos de testes das aulas anteriores ou até mesmo com o sódio invisível do suor dos dedos do aluno que encostou ali sem querer. O sódio do suor é um pesadelo nesse teste. É muito sensível. Então, o procedimento manda repetir essa lavagem com o ácido e o aquecimento no fogo repetidas vezes. Repete, repete, repete. Até que a argola seja aquecida na chama azul e absolutamente nenhuma cor diferente apareça. Fogo invisível, argola limpa. É um nível de exigência necessário para a precisão analítica de quem estuda química. Só com um firo perfeitamente limpo e descontaminado é que o operador pode prosseguir. Ele mergulha a argola limpa no segundo tubo de ácido e esse ácido limpo serve apenas para umedecer o fio, como uma espécie de cola líquida. Para grudar o pó. Exato. E em seguida, ele encosta essa argola úmida na solução ou diretamente nos cristais sólidos do sal que será testado. E leva ao fogo. Mas vem cá, analisando o documento, por que exatamente a gente testa esses sais específicos? Tem uma lista bem fichada no roteiro. Por que o foco em determinados metais e não em outros? Se conectarmos isso com o panorama geral da química que vimos no início, a genialidade do método fica evidente. O documento não escolhe os sais por acaso. Ele foca intencionalmente em sais de metais alcalinos e alcalino-terrosos. Que são aqueles das 2 primeiras colunas da tabela periódica, certo? Perfeito. A família 1A e 2A. Além do cobre, que também está no roteiro. A justificativa teórica para essa escolha é belíssima. Esses são os elementos cujos elétrons da última camada, a camada de valência, exigem uma quantidade relativamente baixa de energia para serem arrancados da sua zona de conforto, para serem excitados. A escada deles tem degraus mais baixos. A escada é bem mais fácil de subir. O calor fornecido pelo bico de Bunsen, embora seja muito intenso, não é um calor infinito.
Ele não é suficiente para excitar todos os elementos da tabela periódica. O ferro, por exemplo, precisa de muito mais energia. Mas para esses metais específicos da lista, o calor do bico é mais do que suficiente para fazê-los dar aquele salto quântico fenomenal que discutimos lá no modelo de Bohr. E como cada elemento químico possui uma configuração de elétrons única, tipo uma digital, eles vão emitir radiações com comprimentos de onda únicos também no momento em que descerem a escada. Exato, ao retornarem ao estado fundamental. É por isso que o teste da chama funciona como um método analítico tão elegante e historicamente preciso. Ele serve para revelar a identidade oculta de um metal desconhecido numa amostra. E a recompensa por todo esse rigor analítico de limpeza e preparação é um verdadeiro espetáculo visual para quem está na bancada. Para garantir resultados bem padronizados e justos, o roteiro pede que as soluções de todos os compostos sejam preparadas na mesma concentração exata, de 1 mol por litro. Tudo igualzinho para não ter viés. E a lista de compostos submetidos a esse fogo revelador é incrível. Quais são as cores que o documento relata? Vamos a elas porque é a melhor parte. Primeiro, nós testamos o perigoso cloreto de bário. Quando a argola toca a chama oxidante invisível, o fogo não apenas acende, ele se transforma num verde amarelado muito pálido. É um verde maçã bem característico. Muito distinto. Depois a gente limpa o fio exaustivamente e testa o cloreto de cálcio. A chama subitamente pinta o laboratório com um tom vermelho alaranjado. Lembra muito a cor de tijolos quentes no forno. E a variação das cores salta aos olhos. O cloreto de estrôncio, por exemplo, oferece um dos visuais mais impactantes do laboratório. Ao tocar a chama azul, o estrôncio excita seus elétrons com facilidade e, ao voltarem ao normal, eles emitem um fóton que transforma a chama inteira num vermelho carmim. É um vermelho muito intenso, né? Um vermelho profundo, muito parecido com a cor daqueles sinalizadores de fumaça de emergência que se usa em rodovias ou no mar. Já o iodeto de potássio, graças à presença do metal potássio na molécula, revela um tom lilás muito delicado, quase efêmero. Lilás é uma cor difícil de ver no fogo. Muito difícil. E ele é tão fraco que, o documento até menciona, às vezes precisa ser observado através de um vidro de cobalto azul. O vidro serve como um filtro, para que a cor lilás não seja ofuscada por qualquer microimpureza amarela de sódio que esteja voando no ar do laboratório. O sódio rouba a cena. Falando nele, o cloreto de sódio é inconfundível. O sal de cozinha. Uma quantia minúscula, um grãozinho de sal na argola, produz um amarelo muito intenso. Um amarelo ouro incrivelmente brilhante e que persiste por muito tempo na chama. Domina tudo. Domina. Lembra muito a luz daquelas antigas lâmpadas amarelas de iluminação pública nas ruas das cidades. E não é coincidência, justamente porque aquelas lâmpadas usavam o vapor de sódio na composição. A mesma química trabalhando no poste da rua. A mesma química. E para fechar com chave de ouro esse arco-íris de laboratório, o roteiro traz o sulfato de cobre 2. Quando o sal de cobre encontra o calor extremo, a labareda inteira adquire um tom de verde esmeralda deslumbrante, bem forte, com estoques azulados nas bordas do fogo. É hipnótico de olhar. É a tradução perfeita de um fenômeno subatômico em uma experiência sensorial direta. É isso que fascina na química. O aluno, de pé ali na bancada, com os óculos de proteção, vê um verde esmeralda ou um vermelho carmim brilhante. Mas a mente dele, se ele prestou atenção na aula e entendeu o modelo de Bohr, consegue visualizar e entender a intrincada arquitetura invisível do átomo acontecendo ali na frente dele. É profundo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas para a nossa exploração? Significa muito. Significa que dominar o uso de um bico de Bunsen, girar pacientemente o anel de ar para obter o ponto de maior temperatura, limpar meticulosamente um fio de platina com ácido e observar um pó branco sem graça transformar uma chama num espetáculo de luzes coloridas. Isso não é apenas um truque visual ou uma etapa burocrática de uma aula prática. É o cerne da ciência. É observação direta, empírica e irrefutável da estrutura quântica que compõe toda a matéria do nosso universo. Nós estamos, através da cor, literalmente vendo os elétrons dançarem entre os níveis de energia que eles habitam. Um belo resumo e, sabe, essa capacidade humana de ver a assinatura dos átomos nos leva a uma reflexão muito, muito maior para encerrarmos a nossa conversa de hoje.
Onde você quer chegar com isso? É uma ideia que quebra as paredes do laboratório e expande a genialidade desse princípio até os limites do universo conhecido. Pensa comigo. Se cada elemento químico existente emite uma assinatura de luz única e inconfundível quando seus elétrons são excitados, então a luz carrega em si a identidade da matéria que a gerou. A luz é um código de barras. Ok, um código de barras luminoso. Exatamente. E é exatamente, sem tirar nem pôr, esse mesmíssimo princípio que permite à ciência moderna desbravar o cosmos e mapear o universo. Como assim? Você está dizendo que a gente usa o teste da chama para olhar para as estrelas no céu? Em escala cósmica, é exatamente isso que a astrofísica faz. A astronomia depende profundamente de uma área chamada espectroscopia, que é o estudo detalhado dessa mesma luz. Que fascinante! É a mesma emissão de energia que identifica o cálcio brilhando em laranja tijolo na ponta de um fio de platina. Essa mesma propriedade é o que permite aos astrofísicos descobrir a composição química exata de estrelas, de nebulosas inteiras e de galáxias distantes que estão a bilhões e bilhões de anos-luz de distância da Terra. Só olhando para a cor da luz que chega. Só analisando a luz. Para quem está nos ouvindo ter uma ideia, o elemento hélio, aquele gás dos balões, ele foi descoberto primeiro no Sol. Os cientistas analisaram a luz solar e viram uma assinatura, um código de barras, que não correspondia a nada na Terra. Eles descobriram um elemento novo no espaço muito antes de ele ser encontrado aqui no nosso próprio planeta. Que coisa absurda de maravilhosa! E a vantagem é que os cientistas não precisam construir naves espaciais caríssimas para ir até uma estrela, coletar uma amostra física do gás que está queimando lá, colocar num potinho e trazer para o laboratório. Seria impossível. É impossível. Eles só precisam apontar os seus telescópios, captar a luz que viajou pelo vácuo do espaço durante milênios e analisar as cores e as falhas microscópicas nessa luz. Eles leem o espectro eletromagnético da luz estelar da exata mesma forma que um aluno de química lê o resultado de um teste da chama na bancada. A regra vale no microcosmo e no macrocosmo. Sim. Em essência, a física quântica que acontece numa pequena sala de laboratório escolar, com um bico de Bunsen e uma pitada de sal, é a mesma física que rege o nascimento e a morte das estrelas no céu noturno. Tudo está conectado pela luz. Nossa, que pensamento espetacular para a gente encerrar a nossa exploração de hoje. A imensidão de todo o universo revelada através do brilho na ponta de um simples fio de metal aquecido. A ciência tem essa beleza poética quando a gente olha de perto. Tem sim. E nós esperamos de verdade que esta nossa análise profunda tenha iluminado, com o perdão do trocadilho, a mente de quem nos ouve hoje, trazendo uma nova e rica apreciação por cada cor que a gente vê no dia a dia e por toda essa maravilhosa ciência invisível que sustenta a nossa realidade material. Foi um mergulho excelente. Muito obrigado pela troca. Eu que agradeço e para nossa audiência, continuem sempre questionando o mundo ao redor de vocês, continuem buscando os porquês por trás das coisas mais simples e que a curiosidade de todos permaneça sempre acesa e, claro, bem regulada como a chama perfeita de um bico de Bunsen. A gente se encontra na nossa próxima investigação.